Dentro da plataforma da Lobwit, vamos clicar em Create Storytelling. Vamos entrar na plataforma e vamos escolher o modelo de Storytelling. Vamos clicar sobre o botão Escolher e já estamos dentro da plataforma. Primeiro de tudo, vamos escrever o nome do Storytelling. Nesse caso vai ser The Grill House, que é o nome do nosso cliente. Vamos clicar sobre salvar e assim já vamos salvar o nosso Storytelling. Aqui tem os modelos da página, os modelos de fechamento, os modelos de Call to Action. No primeiro de tudo, é muito importante criar, desenhar e organizar, definir o storytelling que vamos fazer, né? Que vamos criar. Nesse caso, eu utilizei o Illustrator, mas vocês podem utilizar o programa que utilizem mais ou que saibam controlar. Nesse caso, por exemplo, desenhamos diferentes slides, todos eles estão ordenados e também definimos o texto que vamos utilizar para o storytelling. Criar isso é muito importante, porque assim vai ser muito mais fácil o que vocês querem contar, né, no storytelling para o cliente. Então é importante. Como podem ver, tem diferentes coisas, inclusive nos slides que podem ir o vídeo, colocar vídeo, assim vocês já sabem quais são. Então, na pasta, vamos criar uma pasta para o cliente, que nesse caso para ter tudo organizado melhor. Nesse caso, no Grill House, temos as fotos, os slides, os vetores, os vídeos. Por exemplo, eu procurei algumas fotos na internet, imagens frios e tem imagens do próprio cliente para poder utilizar, né? Nesta pasta daqui, coloquei todas as slides ordenadas um a um, conforme eles vão ir aparecendo no storytelling. Tem vetores que utilizei e os diferentes vídeos que podemos utilizar no storytelling. Então, uma vez nós temos definido, organizado o nosso storytelling, vamos começar. Então, vamos começar com a criação de storytelling. Vamos selecionar a primeira imagem, que nesse caso vai ser uma slide full image. E aqui podem ver que já criamos uma livraria com os diferentes slides que vamos utilizar. Para adicionar uma slide, vamos clicar em carregar, em abrir, selecionando a imagem, escolhem a medida, o tamanho que vocês querem para o storytelling. Vamos salvar a imagem. De repente ela vai sair na primeira e podem selecionar. Para criar um novo modelo, vamos clicar sobre o botão Novo Modelo. Então, nesse caso, vamos escolher outra imagem, outra slide full image. Vamos clicar sobre o botão Mudar. E nesse caso, vamos escolher uma imagem, uma foto das hamburguesas. Vamos criar outro novo modelo. E escolher, nesse caso, uma slide full image, mas texto. Nesse caso, escolhemos um fundo de imagem e para alterar o texto, colocar o texto que já temos pronto no arquivo, selecionamos ele. Copiamos e colamos. O texto vocês podem modificar como vocês quiserem. Só selecionar o texto e ele já vai mudar. Podem centrar o texto, selecionam, separar, podem trocar a cor
com a grisa preto, branco, o tamanho da letra e, por exemplo, se querem o texto que seja bold ou cursiva. Uma vez que já tem o texto pronto, podem criar outro novo modelo. Eles vão sair um a um, seguidos. No próximo, vamos utilizar uma imagem, uma slide de imagem full image, mais um texto com caixinha. Nesse caso, vamos utilizar uma imagem de fundo e vamos ver que tem a caixinha. Vão apertar no botão do texto e escolher o texto, selecionar o texto que vocês vão utilizar nesse slide. Vão colocar o texto, colar o texto, selecionar e alterar como vocês quiserem, do tamanho, cor, centrado, justificado, como quiserem. E tem a cor do fundo da caixa do texto, pode ser preto ou branco. E também pode modificar a transparência do fundo da caixinha. Nesse caso, vamos colocar ao 100%. Podem também modificar o texto segundo separar ou fazer mais grande para que fique melhor. E criar um novo modelo, que vai ser uma slide de full image. Vamos colocar outra foto para imagem de fundo. Agora vamos utilizar um full image mais texto, que vai ser, por exemplo, nesse caso, um ícone de uma hamburguesa. Nos storytellings tem infinitas possibilidades de criar. Podem ser fotos, imagens, vetores, assim, ícones, o que vocês quiserem, só texto. Vamos criar um novo modelo, assim, seguidamente. E agora, neste caso, vamos utilizar um texto de 2 caixinhas. É o mesmo que o outro. Colocam a imagem e alteram o texto. Para esse restaurante, por exemplo, colocamos também o cardápio. Então, vocês podem utilizar o que quiserem, dependendo do que querem contar, né? A história que querem contar. Vou falar também do storyboard. Aqui abaixo, como podem ver, tem uma pestaninha que abre e sai o storyboard. Nesse storyboard, vocês podem modificar, organizar as imagens. Também podem eliminar os slides que vocês não quiserem. Podem mudar de lugar, se vai sair uma imagem primeiro que a outra, como vão estar organizadas elas, né? Essa pestaninha azul embaixo. Aqui já podem ver os diferentes slides que criaram. E vamos a criar mais um. Nesse caso, vamos criar um vídeo. Vamos colocar e mudar. Então, na livraria já temos os vídeos selecionados, adicionamos eles, mas para adicionar um tem que apertar no botão adicionar, depois escolher o arquivo e carregar o vídeo, depois colocar um drag and drop e pronto. Então, também vamos colocar mais uma imagem com texto, onde vai sair, por exemplo, delivery. Podemos informar aos nossos clientes os serviços, por exemplo, do restaurante. Nesse caso, vamos escrever free delivery e vamos também modificar o texto. Uma vez já tenhamos pronto o texto, podemos modificar os espaços entre as frases, entre as
palavras para que fiquem melhor. Vamos colocar em bold também. E vamos criar um novo modelo. No Storytelling tem os diferentes modelos de página, de fechamento, de modelos Call to Action. Vamos criar uma promoção. Nesse caso, vamos selecionar primeiro uma imagem que vai falar sobre a promoção, que é ganhe um almoço grátis. E para criar o modelo de fechamento, o modelo de Call to Action para essa promoção, temos diferentes, o Lead Coupon, Survey Coupon, Deal, doação. Nesse caso, vamos utilizar o Lead Coupon. É importante saber que esse Lead Coupon tem uma primeira parte, que é essa chamada da promoção, e logo a parte do preenchimento dos dados. Então, tem dois slides que são do Lead Coupon. Selecionamos eles e também colocamos da mesma forma na criação do Storytelling, com drag and drop. Vamos mudar ele. Essa primeira parte é a parte da chamada da ação. Nesse caso, vamos colocar o logo, mas vou mostrar a vocês como podem colocar um logo de uma forma fácil com uma imagem que você já tem pronta. Por exemplo, da primeira imagem, vamos só escolher a parte do logo, modificando a medida, e vamos salvar o logo. Então, como já temos, quando já escolhemos o logo, só temos que modificar o texto. Nesse caso, como é uma chamada ação, vamos colocar como eu faço para chamar ao cliente, né? E uma mensagem de preencha ao formulário a seguir para ganhar. Então, tem o botão do texto que pode modificar a cor, azul, laranja ou verde. Nesse caso, vamos escolher laranja. E esse botão vocês podem personalizar. Nesse caso, escrevemos eu quero nessa nossa chamada, né? Para a pessoa que está fazendo. Mas podem colocar enviar ou continuar. Vocês podem personalizar como vocês quiserem. Nesse caso, colocamos eu quero. E para ir na segunda parte do Lead Coupon, vamos no Lead, que é a segunda parte de preencher os dados. Nesse caso, vamos criar um formulário. Primeiro vamos colocar um texto, onde vai sair almoço grátis, e preencha preencha o formulário com os seus dados. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Para modificar o formulário, vão clicar sobre o botão de formulário. E aqui as pestaninhas podem ser a que vocês quiserem. Podem ser obrigatórias ou não. Também, nesse caso, vamos colocar o nome, o e-mail, cidade e o celular. Nesse caso, também o que podem fazer é mudar elas de lugar. Ou também, se vocês não querem utilizar alguma, vocês podem clicar, arrastar e jogar lá cima para eliminar. Também temos o botão de Call to Action. Esse botão vocês podem personalizar. Nesse caso, vamos escrever enviar, mas podem personalizar como vocês quiserem. Vamos criar uma mensagem de agradecimento. Essa mensagem de agradecimento vai ser para as pessoas que elas enviaram o formulário.
vai ser uma mensagem de agradecimento por participar, né? E avisando que vão receber um código. No cupom, vocês podem criar vários tipos de cupom, mas nesse caso vamos criar um com um texto livre, mas podem utilizar o que vocês quiserem. E também vamos a inserir o texto do SMS cupom que o cliente vai receber. Nesse caso, vamos escrever: parabéns, venha até o Grill House, como código a seguir é almoço grátis conosco. Que dessa forma estamos utilizando uma promoção, né? Quando vocês já têm finalizado tudo, vamos na parte da atividade e vamos salvar com os leads de compras. Nesse caso, vamos colocar os testes e escrever o e-mail da alerta, que é indicar o seu melhor e-mail para receber uma alerta da aquisição do lead, né? Vamos criar um novo modelo. E nesse caso tem modelos de fechamento. Nesse storytelling vocês podem utilizar ou não, mas nesse caso vamos utilizar e vou mostrar para vocês. Vão colocar o logo e tem diferentes botões de ligar, o mail, o mapa. Podem trocar as cores e também compartilhar nas redes sociais. Tem a política de privacidade que vão ter que escrever, e no botão de Call to Action tem que inserir o número, o e-mail, o mapa, todos os campos que vocês escolheram. Se vocês não escrevem o campo que vocês selecionaram, vocês não vão conseguir salvar o documento. É importante que vocês conheçam isso. E também, por exemplo, o mapa vai mostrar. Uma vez já finalizaram, é importante salvar o storytelling. Tem que ver a mensagem em verde: parabéns, o storytelling foi salvo corretamente. Então, uma vez que vocês já terminaram o storytelling, podem ver dessa primeira como vai ficar o storytelling. Também nós recomendamos que você veja no seu celular. Como você vai conseguir ver no seu celular ou no seu computador? Então aqui temos um link que vão clicar no publicar link e vocês vão obter um link para ver o storytelling que criaram, um QR para também promocionarem, não sei, revistas, onde vocês quiserem, em flyers, e também publicar nas redes sociais e também os diferentes para os sites. Nesse caso, vamos copiar o link, e para que vocês possam ver como vai ficar, só vai ter que abrir uma página do seu navegador. Mas sempre recomendamos, coloca e cola no link, então vão ver, mas sempre recomendamos que vocês vejam o storytelling no seu celular ou com diferentes celulares. Nesse caso, para ver no navegador, tem que clicar, é importante, clicar, arrastar e soltar para virar a página. Então, clicar, arrastar e soltar. Então, assim vão vindo como vão ficando. Esse não é uma medida de um celular, vai modificar, mas assim já podem ver. No caso do vídeo, como vai vir agora, vocês podem clicar e o vídeo vai sair. No celular ele já vai ser poder ver na primeira. Não vai abrir uma pestaña. O vídeo também você vai ver grande, isso porque é o navegador.
E aqui tem a parte da promoção, onde o cliente vai ver como eu faço, preencho o formulário, tal eu quero, vai clicar sobre eu quero e nesse caso aqui vai preencher os dados do cliente. Aqui, autorizar e enviar. Então isso seria como ficaria. E a última página seria a parte do fechamento, que por exemplo se tem no mapa, clica no mapa, vai direcionar diretamente ao mapa. Então